Após a derrota do Mal Supremo, Tyrael retornou seu envolvimento com o Conselho Angiris, onde antes ele havia estado entre o corpo governante do Paraíso Celestial como o aspecto da justiça. Agora, já que a justiça foi cumprida hoje, representarei a sabedoria em nome de todos que se arriscaram por nós. O papel antes ocupado pelo arcanjo desaparecido Malthael. Essa transição foi em parte uma decisão deliberada. Tyrael acreditava que, para garantir uma nova era para anjos e humanos, as virtudes da sabedoria superavam as da justiça. No entanto, sua transformação também foi motivada por algo mais profundo, um chamado sutil emanado do arco de cristal, instilando nele uma necessidade profunda de se tornar a sabedoria. Por meio de seu envolvimento com o Conselho, Tyrael teve acesso às discussões sobre a Pedra Negra das Almas. Embora a forma física do Mal Supremo tivesse sido destruída, o cristal permanecia intacto, o espírito da entidade ainda fervilhando dentro da prisão encantada. Anjos sob o comando de Imperius recuperaram rapidamente o artefato profano e o confiaram ao Conselho Angiris. Nunca antes os arcanjos haviam possuído tanto poder e domínio sobre os senhores do inferno ardente. Nunca antes eles tiveram uma oportunidade tão inédita de purgar o mal da criação e pôr fim ao conflito eterno de uma vez por todas. Auriel propôs forjar uma câmara impenetrável de luz e som para ocultar o cristal por toda a eternidade. Imperial argumentou que a única ação válida era destruir a pedra, destruindo assim o mal dentro dela e lançar uma invasão final e abrangente ao inferno ardente. Ethereal permaneceu indeciso, ainda atormentado por sua incapacidade de prever o destino da humanidade em relação ao Mal Supremo e o ataque aterrador ao Paraíso Celestial. O Conselho se viu dividido, incapaz de chegar a um consenso. Durante essas reuniões, Tyrael começou a notar a influência insidiosa da Pedra Negra das Almas sobre seus colegas arcanjos. O cristal não parecia corrompê-lo no sentido literal, embora certamente possuísse poderes perturbadores. Anjos que o manipulavam por períodos prolongados eram inundados por visões de terror, ódio, destruição e outras emoções sombrias intrínsecas aos sete males. Tyrael acreditava que esse efeito seria ainda mais perigoso para os mortais. A mera presença da Pedra das Almas criou um abismo entre os arcanjos, fomentando um ciclo interminável de debates acalorados e discussões. Tyrael sabia que era a harmonia que imbuía os anjos de grande parte de sua força. A discordância, em contraste, espalhava-se como uma doença mortal, infectando cada membro e órgão até o corpo murchar e morrer. Assim, a desunião do Conselho começou a permear o Paraíso Celestial, representando um perigo para todos os que ali habitavam. Tyrael alertou os arcanjos sobre essa cisão crescente e a influência da Pedra das Almas, mas suas preocupações foram amplamente ignoradas. Imperius interpretou a apreensão de Tyrael como um sinal de covardia mortal. Durante as reuniões do Conselho, Imperius relutava em considerar as sugestões de Tyrael, ainda responsabilizando-o pelo trágico ataque ao Paraíso Celestial. Ele também afirmou que a natureza mortal de Tyrael o tornava incapaz de viver à altura do legado de Malthael, como o aspecto da sabedoria. O comportamento de Imperius preocupava profundamente Tyrael. A devastação do Paraíso Celestial, a visão de seus seguidores leais perecendo. Essas experiências haviam deixado uma marca profunda em Imperius.
Seu orgulho o impedia de aceitar que foram os mortais que pouparam o paraíso celestial da ruína. Em vez disso, ele permitiu que sua vergonha e raiva se alimentassem uma da outra, cegando-o para a razão. No entanto, havia, Tyrell sabia, um fragmento de verdade nas acusações de Imperius. Embora Tyrell tivesse assumido voluntariamente o papel de sabedoria, ele não havia abraçado totalmente seu chamado. Duvidando de sua capacidade de viver à altura do legado de Malthael, ele se absteve de reunir anjos sob seu comando. Ele até evitou aventurar-se no domínio de seu predecessor, os Poços da Sabedoria, e utilizar a lendária fonte de poder de Malthael, Shalad-Ar, o Cálice da Sabedoria. Tyrell questionava se olhar para esse artefato destruiria sua mente mortal ou se não teria efeito algum sobre ele. Essas possibilidades e o potencial para o desastre atormentavam seus pensamentos. Embora talvez não fosse a intenção de Imperius, seus desafios constantes eventualmente levaram Tyrell a enfrentar seus medos. Tyrell sabia que, enquanto o Conselho permanecesse em impasse sobre o destino da Pedra Negra das Almas, a dissonância entre arcanjos se tornaria uma ferida aberta. Somente recorrendo aos poderes da sabedoria ele poderia esperar resolver esse dilema. E assim foi que Tyrell finalmente aventurou-se nos Poços da Sabedoria para utilizar Shalad-Ar. Nas eras longínquas, depois que a luz e o som teceram o tecido do paraíso celestial, Malthael se ergueu como um pilar da razão entre os arcanjos. Sempre que surgia uma discordância no conselho, ele estava lá para acalmar o conflito, trazendo as opiniões divergentes para uma harmonia perfeita. Malthael existia para buscar o significado de todas as coisas, a verdade em todas as coisas. Apesar de sua grande influência, Malthael nunca impôs sua vontade aos outros arcanjos. Quieto e recluso, ele era um enigma até mesmo para os de sua própria espécie. No entanto, muitos dos habitantes do paraíso celestial reverenciavam Malthael. Além dos membros do Conselho Angíris, multidões de anjos frequentavam os Poços da Sabedoria para se banhar no radiante ambiente de tranquilidade que permeava o domínio. Outros permaneciam ali por uma chance de conversar com Malthael. No entanto, poucos eram agraciados com tal oportunidade. O arcanjo da sabedoria raramente falava. Quando fazia, o coro do paraíso celestial se calava por um breve momento, e as palavras de Malthael brilhavam pelo reino dos anjos para todos ouvirem. Quando a colossal pedra do mundo desapareceu no passado distante, Malthael se dedicou a desvendar o mistério da localização do cristal, mas a verdade se mostrou elusiva. O aspecto da sabedoria tornou-se cada vez mais distante e alheio às atividades do Conselho Angíris. Esse comportamento não mudou nem mesmo após a Pedra do Mundo ser descoberta escondida no santuário. Malthael continuou a buscar respostas sobre o que esse acontecimento poderia significar. Durante décadas mortais, ele se sentou em meditação silenciosa e frustrada, olhando para as profundezas mercuriais do cálice. O aspecto da sabedoria também tinha o hábito de desaparecer repentinamente do paraíso celestial para meditar em isolamento por longos períodos de tempo. Após uma dessas jornadas misteriosas, Malthael simplesmente nunca mais retornou. Ninguém sabe seu paradeiro atual. O conselho chegou a enviar alguns de seus seguidores mais próximos para procurá-lo, mas poucos retornaram. Rumores de que ele vagava pelos corredores sobrenaturais da fortaleza do Pandemônio persistiam, mas o próprio Tyrell não investigou esses relatos. Seja qual for a verdade, o Conselho Angíris e todo o Paraíso Celestial estão
diminuídos sem Malthael. Relato essas informações para que se entenda o impacto monumental de seu predecessor. Tyrell temia que não conseguia igualar a influência de Malthael e acabasse com qualquer esperança de unir anjos e demônios. Esse receio, em grande parte, manteve Tyrell longe dos postos da sabedoria por muito tempo. Quando Tyrell finalmente reuniu coragem para adentrar a antiga morada de Malthael, encontrou o lugar frio e desolado, como se existisse além do alcance da luz do paraíso celestial. Um vazio perturbador de som, um silêncio quase doloroso de suportar permeava o domínio. As cisternas e condutos cristalinos que antes cantavam com luz viva estavam todos secos. Foi ali, no coração silencioso desse outrora glorioso reino, que Tyrell encontrou Shalad-Ar. Como é para um mortal utilizar esse receptáculo de luz eterna? Primeiro, deve-se entender que o cálice não foi forjado para a mente mortal. Mesmo agora, Tyrell luta para domar suas energias. Às vezes, Shalad-Ar desperta o poder bruto de suas emoções mortais, lançando-o em estados de confusão, medo e raiva. Outras vezes, um frio gélido o envolve, gelando seus ossos. Ele se vê fixado na inevitabilidade de sua própria mortalidade e na morte que aguarda todas as coisas. Shalad-Ar também possui muitos efeitos positivos. Olhar para o cálice imbuía a mente e o corpo com um profundo senso de confiança, poder e euforia. Ele desvendava as barreiras da percepção, iluminando a interconexão de todas as emoções e ideias, a unidade de todas as coisas, luz e trevas, amor e ódio, vida e morte. Olhar para o cálice é ver que essas forças são, em sua essência, apenas diferentes facetas do mesmo cristal. Dessa forma, Shalad-Ar permite que se perceba as situações com uma objetividade impecável. Usá-lo confirmou um medo que vinha preocupando Tyrell há algum tempo. Enquanto a Pedra Negra das Almas permanecesse sob os cuidados dos arcanjos, ela traria a ruína tanto ao paraíso celestial quanto ao mundo mortal. A tarefa de vigiar o cristal não cabia ao Conselho Angiris, ela cabia à humanidade. Somente os humanos possuíam o potencial de previsão, força de vontade e perspectiva necessários para assumir tal fardo tremendo. Olhando para trás, delegar essa tarefa aos mortais agora parece uma solução óbvia. Ainda assim, Tyrell havia se escondido dessa verdade, desejando tanto acreditar que o Conselho Angiris possuía a unidade necessária para proteger a Pedra Negra das Almas. Shalad-Ar eliminou essa autoilusão, forçando-o a encarar a verdade nua e crua, por mais dolorosa que fosse. E esse é o preço da sabedoria. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém há muito conhecimento para compartilhar da Ordem. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte da Ordem dos Horadrim, clica no botão inscrever-se para fazer parte da Ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados e adquiridos. E até a próxima vez, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.